O Jornal do Dia recebe hoje para uma entrevista ao vivo o ex-deputado federal Ney Lopes, do Democratas. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectador. Ontem noticiamos aqui no Jornal do Dia a reunião, o encontro do Democratas para decidir sobre a participação nas eleições de outubro. E o senhor deu uma declaração muito forte dizendo que a governadora Rosalba tinha sido vítima de uma emboscada. O que foi que levou o senhor a dar essa declaração? Uma emboscada e uma cilada. Foi melancólica a reunião do partido que eu fundei, ajudei a fundar, sempre fui fiel à linha partidária e à liderança do senador Zé Agripino, que me decepcionou definitivamente ontem. Ele teve uma atitude junto com o filho de quebrar o partido, rachou e não recompõe mais. Porque eu nunca vi falar que alguém fortaleça um partido dividindo, se submetendo à liderança de terceiro, se colocando numa posição de não admitir que uma correligionária como Rosalba disputasse o governo do Estado. Eu, que tinha uma pretensão de disputar o Senado também, nós fomos caçados nessa pretensão, porque o senador Zé Agripino articulou uma reunião doméstica, sala e cozinha da casa dele, praticamente os membros, em que pese eu não ter nada contra nenhum deles, mas pessoas da intimidade dele, e fez uma recomendação definitiva e convocou uma convenção para 8, 9 dias depois, na véspera do dia que chega em Natal, o vice-presidente dos Estados Unidos, com o FBI aqui, segurança total. Coitado, o convencional que vier do interior não passa da Ponte de Igapó. Por quê? Porque ele quer fazer uma convenção que não seja possível mobilizar o Estado e assim permita Henrique e Vilma ganharem por WO essa eleição, ou seja, sem concorrente. Porque ele rendeu-se a Vilma e a Henrique Alves. Eu discordei terminantemente disso, senhor. Quais as implicações para o Democratas? O senhor disse que se decepcionou definitivamente. O senhor vai sair da legenda? Claro, não tenho mais convivência dentro do Democrata, só não tem data marcada, porque eu tenho que esperar esse desfecho, né? Mas não há mais clima, porque um partido que faz isso com terceiros e comigo mesmo e assume uma posição subalterna como essa, não tem como a gente acreditar mais, porque eu ainda tentei na reunião colocar que, se fosse possível na lei brasileira o DEM fazer uma coligação de deputados, de eleição proporcional, somente isso, e deixar em aberto a majoritária, a gente podia conversar e discutir. Mas isso a lei brasileira não permite. Eu esclareci aos convencionais. Alguns que estavam lá olharam para mim: Ney, o senador não me disse isso não. Digo, ele pode não ter dito, não sei porquê, esqueceu talvez. Mas se vocês aprovarem uma coligação proporcional, pelo artigo 6º da Lei das Eleições, não é possível deixar de apoiar Henrique e Vilma, o que faz com que o Democrata não tenha candidato a governador nem a senador. Isso é uma coisa absurda, ele não viu ninguém. Eu sou fundador do partido, sou membro nato do Diretório Nacional, porque eu fui presidente do Instituto Tancredo Neves de Estudo dos Democratas, nunca fui ouvido, e tantos outros lá. Quer dizer, transformou-se o Democrata num comitê revolucionário, semelhante a 64. Em termos políticos e jurídicos, ainda é possível uma candidatura da governadora Rosalba Ciarline, apesar desse encontro de ontem? Em termos jurídicos porque realmente a convenção é quem decide. Mas o senador e o deputado Felipe Maia, que é o grande beneficiário que vai tentar se reeleger por esse caminho, ele criou um clima no Estado de fraqueza da governadora. Os convencionais estão sabendo pela imprensa que ela perdeu. É claro que os convencionais poderiam chegar aqui e aprovarem a candidatura dela, ou uma minha para o Senado, ou coisa parecida. Mas isso, acredita nisso quem acredita em Papai Noel. Dentro desse clima que está os democratas, com essa imposição do senador Zé Agripino e do filho, e com Henrique, com Vilma participando ativamente, porque Henrique e Vilma não querem concorrentes, eles têm medo de concorrente, eles querem ganhar sozinhos praticamente, terão só Robson e Fátima, que eles não consideram tão fortes, mas eles temiam a candidatura de Rosalba, sobretudo aqui, porque Rosalba, em que pese ter enfrentado muitas dificuldades, se fosse para a campanha, mostraria à população o esforço que ela fez depois de receber um Estado falido, como ela recebeu, e conseguiu recuperar. Esse Estado falido que o senhor fala foi uma herança, digamos assim, da pré-candidata ao Senado, Vilma de Faria, nessa coligação. O senhor acredita que esse grupo do Democratas fará oposição à chapa que hoje o senador José Agripino pretende integrar?
Olha, eu não sei. E aí é uma questão que eu também não posso falar por terceiro. Eu mesmo, pessoalmente, estou avaliando se participo do processo ou não. Estou excluído, estou cassado, como também a governadora. Eu ia levar meu nome para a convenção, não posso, a governadora não pode, porque o senador, de uma forma peremptória, para salvar a eleição do filho dele, Felipe Maia, apunhalou pelas costas de todos, inclusive a mim, que estou com ele a vida toda, fui fundador do DEM, suportei muitas situações difíceis, mas essa eu não suportei. Foi o pingo d'água e eu não suportei. Mas o senhor tem condições de apoiar a candidatura de Henrique Vilma? É difícil, não vou dizer que não, mas é muito difícil, porque eu não tenho necessariamente uma restrição, em princípio, aos dois. Mas, na verdade, depois desses episódios, há uma dificuldade muito grande de um apoio político, na medida em que eles foram o pivô dessa desagregação do DEM. Embora eles não sejam responsáveis, que isso só aconteceu porque Zé Agripino quis e Felipe Maia quis, os dois quiseram. Mas fica muito difícil. O senhor já esteve com a governadora, qual o sentimento dela e do grupo nesse momento? Muito chocada, depois da reunião eu fui à casa dela, chorou muito e dizia, Zé Agripino fazer isso comigo, eu não mereço. Eu fui fiel a ele durante 40 anos. Carlos Augusto brigou com um tio, que era Van Rosado e Dizuí, para ficar com ele. Sempre apoiaram ele no Oeste, sempre foram corretos. Olha, se ele fez isso com Rosalba, imagine comigo. Quer dizer, é uma situação que merece que o Rio Grande do Norte saiba, tintim por tintim, como eu estou tentando explicar, para que quando for julgado esse comportamento, a população fique a favor ou contra, mas sabendo que foi uma atitude menor, subalterna dos democratas, e quem tiver bom senso e convicção de princípio não pode aprovar. O deputado Felipe Maia foi meu entrevistado ontem e ele tratou aqui nessa bancada como a falta de viabilidade da governadora, que tinha um amplo arco de alianças nos primeiros anos do governo e que foi perdendo os aliados, não conseguiu agregar, e que hoje a governadora não teria outros partidos para viabilizar essa candidatura e compor também a chapa proporcional. O que é que o senhor tem a dizer a esse respeito? O deputado Felipe Maia devia ter dito que ele procurou a viabilidade dele traindo a governadora. Ele é que devia dizer isso. Porque a governadora, se não tinha um arco de aliança ainda, a culpa era dele e do pai dele, que enfraqueceram ela, propagavam que ela não teria, como não teve o apoio do DEM. Você acha, Georgia, que alguém pode formar um arco de aliança se dentro de casa está sendo contestado? Rosalba ontem, e eu e todos nós, pedimos ontem, no início da reunião, que o senador colocasse em votação um requerimento para nos dar um prazo de 8 dias, 10 dias, justamente para formar esse arco de aliança, que tem 3 ou 4 partidos que estavam admitindo formar esse arco de aliança. Eu não vou dizer porque não quero comprometer, mas tinham. Mas todos esses partidos diziam, resolva primeiro o problema com o Zé Agripino. Ele foi peremptório, não coloco nem em votação. Aqui eu não aceito e acabou, foi o comando revolucionário do DEM, que se transformou a comissão executiva. Então isso não é uma atitude correta e o deputado Felipe Maia não pode dizer isso. Ele deve ter dito que isso foi feito para ele tentar salvar-se. Eu não sei nem se ele vai se salvar. A governadora teria condições de entrar nessa campanha? Falo isso diante dos problemas que o Estado tem atravessado, que a própria governadora reconhece em áreas vitais do Estado, como saúde, tem tentado avançar em outros tantos quesitos, mas a situação de popularidade da governadora, indicada pelas pesquisas, não é uma situação confortável para uma candidatura. As pesquisas feitas do complô contra ela. Eu tive acesso a uma pesquisa recente que ela tem quase 1/3 de simpatia do Rio Grande do Norte, o que levaria a eleição para o segundo turno. Você veja, Jorge, Rosalba teve muita dificuldade no governo. Encontrou um Estado falido. As contas da Ponte Nilton Navarro até hoje não foram aprovadas, mas Vilma é candidata, fagueira, e ela não pode ser candidata. E fora outras coisas que o Rio Grande do Norte conhece. Então, ela recuperou isso. Não existia estádio, não existia mobilidade urbana, se Rosalba não tivesse limpado a ficha suja financeira do Rio Grande do Norte. O BNDES não teria emprestado. Está com um programa de saneamento, está com o maior programa RN Sustentável financiado pelo Banco Mundial, levando benefícios aí a todos os municípios do estado. Rosalba teve um momento de dificuldade, porque houve uma queda de mais de 1 bilhão na arrecadação. O fundo de participação caiu porque o governo Dilma deu isenção para automóveis, para material de construção, e caiu o fundo de participação. Ela enfrentou tudo isso com muita dificuldade.
um complô contra ela, tentando imputar tudo numa uma acusação de corrupção, e chega o seu partido, a sua casa, onde ela viveu a vida toda, nós, eu também e tantos outros, e somos rejeitados de uma forma autoritária. Não podemos aceitar isso. Temos que ter dignidade e não podemos. Reagir e ela também nos retiramos e não é possível aceitar. O Rio Grande do Norte precisa saber que foi uma atitude menor dos democratas na reunião doméstica de segunda-feira. Chegando outubro, eleições, como é que o senhor avalia, até como um observador do cenário político, acho que a gente conversa há pelo menos uma década sobre política nos telejornais que eu apresentei, a situação do Democratas após a eleição? Acho que é um partido em extinção. Acho que a comissão executiva assistiu um pré-velório, segunda-feira. Se um presidente nacional do partido e presidente estadual faz um papel desse na sua própria terra, que credibilidade pode levar para o resto do Brasil? Eu acho que o Democrata é um partido em processo de extinção, tentando se agarrar numa boia do PMDB, que vota em Dilma Rousseff e Lula. Você imagine, o Estatuto do Democrata diz, no artigo 106, que a coligação só com afinidade ideológica. Aí você vai se aliar a socialistas e ao PMDB, no caso do PMDB, apoiando Lula e Dilma, que se diz é o maior adversário dos democratas. Não há aqui um palanque de oposição no Rio Grande do Norte. É tudo junto, tentando se salvar. Será que o povo não está vendo isso? Não é possível, não é possível. Isso é uma atitude que não está à altura de quem tentou fazer política com dignidade, como eu tentei a vida toda. Por isso que eu reagi e o meu protesto, de forma definitiva, está consignado. Vamos fazer uma pausa aqui, peço licença, para ver qual foi a repercussão da decisão do Democratas entre os especialistas e também entre os deputados estaduais. Na primeira sessão plenária da semana, na Assembleia Legislativa, o assunto foi a negativa do Partido Democratas ao projeto de reeleição da governadora Rosalba Ciarline. O deputado correligionário Leonardo Nogueira não estranhou a decisão do partido, apesar de não concordar com a governadora fora dos palanques esse ano. Nós sabemos do valor, da importância da governadora, o que ela fez em Mossoró como prefeita e como senadora, e que, lamentavelmente, teve essas dificuldades no governo do Estado. A decisão também não pegou esse cientista político de surpresa. O projeto maior do Democratas é a chapa proporcional, nem que para isso o anseio de reeleição da governadora seja barrado. Isso é uma coisa anunciada, né? O próprio Agrippino há bastante tempo vem anunciando isso, vem reiterando que a estratégia nacional do Democratas é a estratégia de priorizar as eleições proporcionais. Isso vale também para o Rio Grande do Norte. Ele se aproximou de Garibaldi e Henrique. Essa aproximação a Garibaldi e Henrique foi uma sinalização muito clara de que ele iria apoiar a candidatura de Henrique ao governo do Estado. A decisão do Democratas também repercutiu junto aos opositores. Os adversários ao governo do Estado não receberam a notícia com surpresa e até disseram entender os motivos do senador José Agrippino. Isso é determinações do partido interno, é um problema do partido do DEM, não é verdade, que tomam uma decisão e entre eles decidem isso. A governadora já deixou claro que vai recorrer ao diretório do partido para garantir o direito à candidatura. Para os analistas políticos, a possibilidade atrapalharia os planos do Democratas. O DEM procura agora uma estratégia para sobreviver, para permanecer no Senado. Ao lado disso, você tem a estratégia do próprio Agrippino em garantir não só a sobrevivência do seu grupo e do seu partido, mas garantir também a sua própria sobrevivência e a sobrevivência familiar, ou seja, garantir o lugar do herdeiro. Ele precisa se reeleger em 2018, precisa eleger o filho agora. E aí, qual a avaliação que o senhor faz dessa análise dos políticos e também dos especialistas, dos analistas políticos? Muito triste você analisar o interesse público em função da sobrevivência pessoal. Muito triste, melancólico, final melancólico na vida pública, quem vai agir assim. Você tem que ter na vida pública o espírito público, em que naturalmente envolve conveniências políticas, mas você não pode agir só com esse utilitarismo de colocar em risco até os próprios companheiros, como o DEM segunda-feira fez aqui, numa cilada, numa emboscada, que um grupo no qual eu me incluí não aceitou e se retirou do recinto, porque o mínimo que se pedia era que o senador Zé Agrippino tivesse posto em votação
o requerimento feito pela governadora Rosalba Ciarline, que pedia um prazo mínimo para ter a confiança do partido e armar uma aliança para apoiá-la. O deputado Felipe Maia vem dizer que ela não tinha essa aliança. Não tinha porque eles negaram. Negaram antes, durante e depois. Agora, com essa situação, né, a partir da votação, temos hoje 2 pré-candidaturas ao governo e 2 pré-candidaturas ao Senado. De um lado, o deputado Henrique Eduardo Alves para o governo, junto com a ex-governadora Vilma de Faria, atual vice-prefeita de Natal. Do outro lado, Robinson Faria, que foi vice-governador, que é vice-governador de Rosalba Ciarline, e a candidatura ao Senado da deputada Fátima Bezerra, do PT. Como é que o senhor avalia essa disputa que se desenha para as eleições de outubro? Olha, Jorge, eu imagino que diante dessas circunstâncias em que os possíveis candidatos ou adversários foram eliminados, como nós que tínhamos essas pretensões, vai ser polarizado, vai ser uma luta polarizada, né? O deputado Henrique Alves montou um arco de aliança praticamente com todo mundo, cooptando todo mundo, poderio econômico, poderio político, só ele tem prestígio no governo federal. E, outro lado, o vice-governador Rob Faria tenta sobreviver, enfrenta dificuldades na sua coligação pela intransigência do PT na parte da eleição proporcional, que eu não sei se já foi superado, mas qualquer que sejam as circunstâncias, eu acho que vai ser uma luta polarizada e ninguém vai saber quem vai ganhar de véspera, não. Ney Lopes, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, o Jornal do Dia fica por aqui com outras notícias, já convidando para o Jornal do Dia, segunda edição, às 7h20 da noite. Nós voltamos amanhã, às 1h20, logo após o Patrulha da Cidade. Obrigada pela audiência e uma ótima tarde para você.